Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental contra o estigma. A gente entrou aqui numa sequência que o podcast parece que vai virar um podcast de relacionamento, né? Porque os últimos episódios são luto do divórcio, aí a gente falou de terapia de casal e agora a gente vai falar de ciúme, né? Mas eu juro que foi sem querer. A gente envia convites, né, para entrevistas sobre assuntos diversos. E aí quem tem agenda, quem responde antes, acaba sendo o episódio seguinte, né? Aí calhou da gente ter essa trilogia aí, que parece que vai virar só falar de relacionamento, né? O tema ciúme foi sugerido pela nossa ouvinte Karine Klaus, pelo nosso Instagram, né? Aliás, eu aproveito para lembrar que quem quiser conversar com a gente, sugerir pauta ir pelo Instagram, que é o @entrementespodcast. E o ciúme é um tema, né, muito importante para a psicologia, porque ele pesa muito nas relações humanas e na mente do indivíduo, né? Ele desperta uma série de emoções, uma série de comportamentos que podem ser muito intensos, difíceis de lidar, e aí podem chegar até a abalar a vida prática mesmo da pessoa, né, no seu cotidiano. A gente aqui acredita que sempre o primeiro passo para aprender a lidar com isso, e se for o caso de tratar uma coisa um pouco mais grave, né? Se precisar tratar, o primeiro passo é entender, né? O que é isso, né? E hoje quem vai ajudar a gente aqui é uma profissional que originalmente ela é da antropologia, né? Que estuda sexualidade, particularmente do ponto de vista evolutivo. Ou seja, a gente não vai falar propriamente de questões da psicologia. Então quem tá esperando assim, eu sou ciumento, ou eu vivo com alguém que é muito ciumento e quero uma dica, alguma coisa para lidar com isso, não é exatamente o que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco mais do animal humano, né? O que é o ciúme nesse ser humano como né? Fazendo parte do reino animal, né? Então quem conversa com a gente hoje é a professora Yaroslava Varela Valentova, que eu vou chamar aqui de Yarka, né? Ela falou que é um jeito que na República Tcheca o nome dela costuma ser encurtado, né? Ela é antropóloga, evolucionista e professora associada do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP. Obrigado, Yarka, por ter topado conversar com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite, estou feliz por estar aqui. Yarka, eu falei um pouquinho na introdução, né, dando aquela, quem tá esperando tal coisa, não vai ser essa coisa, né? Mas eu mesmo tive essa dúvida, né? O que faz uma antropóloga evolucionista no Instituto de Psicologia, né? Onde essas duas coisas se tocam na sua linha de pesquisa? Essa é uma pergunta clássica, né? Para mim, o que a antropóloga está fazendo dentro da psicologia? Mas tudo bem, eu sou oficialmente, eu fiz a minha graduação e mestrado e doutorado em antropologia, mas com uma especialização em etologia humana e psicologia evolucionista. Então, na verdade, desde a graduação, eu estava indo nessa linha de entender o ser humano e o comportamento do humano de várias perspectivas, né? Da perspectiva mais cultural e social da antropologia, mas também mais da biológica ou biopsicossocial, que seria biológica e psicológica. Então, eu estava tentando ver ou entender o que somos, por que a gente está agindo ou se comportando, como a gente está se comportando de uma forma mais holística, né? Olhando dos lados das humanas e das biológicas também. Então, talvez por isso eu estou dentro da psicologia, porque ela está meio que no meio caminho, né? Entre as ciências sociais e humanas e as ciências biológicas. Então, eu acho que, na verdade, esse é o lugar certo para mim. Sim. E, Yarka, quando você diz que sempre que vai falar com os seus alunos, né, você questiona um pouco a questão de falar ciúme é cultural, mas o que significa isso, né? Você diz que sempre fala, mas o que quer dizer isso, né? Essa pergunta você chama a atenção para ela porque ela é muito recorrente? Tem muita gente que entende o ciúme como uma coisa unicamente cultural? Eu acho que sim, eu sempre estou recebendo essa pergunta dos alunos ou da audiência quando eu dou alguma palestra sobre esse tema. Sempre pessoas estão perguntando, mas então, é cultural? Mas a resposta é até fácil, claro que é cultural, também é cultural, entendeu? Além de ter várias outras dimensões. Porque o ciúme é uma coisa bastante complexa e não dá para falar de que é só genético, por exemplo, não é, ou de que é só condicionamento cultural, também não é,
né? E eu não quero diminuir essa influência dos fatores sociais e culturais. Eles são muito importantes, especialmente no comportamento humano em geral, né? Não só nesse estado afetivo de ciúme, mas em geral o comportamento humano, qualquer pessoa que viajou já na vida provavelmente sabe que pessoas em outros lugares se comportam de forma um pouco diferente, né? Vocês podem ouvir o meu sotaque tcheco, eu nunca vou perder esse sotaque tcheco porque eu cresci em outro país, né? Então já desculpem por isso. Mas, né, a gente se comporta ou até pensa de forma um pouco diferente e a gente também pode sentir emoções de forma um pouco diferente em diferentes lugares do mundo. Então, obviamente, o ciúme também faz parte dessa nossa vida social e cultural, dos costumes, dos hábitos do dado país, né, ou da dada cultura. Então, sim, com certeza a minha resposta para os alunos ou para a audiência seria que a parte cultural é extremamente importante. Em alguns países, o ciúme pode ser visto como algo muito negativo, como alguma doença. Em outros países, faz parte da vida normal de pessoas, né? Alguns países, por exemplo, têm um nível um pouco menor do ciúme do que outros países. Então, com certeza, a nossa experiência, a nossa vivência, como a gente está experienciando o ciúme, pode variar entre diferentes lugares do mundo. Sim. E, Arca, você já deu a dica aí de que tem os dois, né? Os dois componentes existem, né? Não é só uma construção social. Do ponto de vista evolutivo, né? Que é o que você trabalha mais, eu sempre imagino que, então, as coisas têm um motivo, né? Somos assim por alguma coisa que nos ajudou, de alguma forma, a ser assim e persiste até hoje, por mais que nosso modo de vida hoje não corresponda mais tanto, talvez, ao que fazia sentido há milênios, né? No caso do ciúme, existe isso, assim? Sabe-se hoje em dia, ou pelo menos alguma hipótese mais aceita de por que a gente tem ele? Existem algumas hipóteses mais evolutivas sobre ciúme, sobre a função, né, evolutiva do ciúme, e a hipótese provavelmente mais aceita é de que o ciúme é, na verdade, um estado afetivo que ajudou aos nossos ancestrais, ou até ajuda até hoje em dia, resolver alguns problemas reprodutivos ou sexuais, especificamente para manter um relacionamento valioso e aumentar o sucesso reprodutivo dentro desse relacionamento. Então, a função primária provavelmente seria assegurar ou manter o relacionamento que tem algum valor para a gente, né? Se o relacionamento não tiver muito de valor, provavelmente a gente não sentiria muito ciúmes. Então, essa é a hipótese, mas isso não significa de que todo mundo precisa ser ciumento, tá bom? Ou de que é alguma prescrição, tá bom? De que a gente precisa agir de forma ciumenta. Isso só significa de que essa nossa capacidade de desenvolver ciúme ao longo da nossa vida, em certas condições, pode sim servir para as razões ou para as funções que seriam adaptativas do ponto de vista evolutivo. Mas isso também não significa de que é alguma coisa certa ou errada, tá bom? A gente precisa trabalhar com como o ciúme está, né? Como a pessoa se sente hoje em dia com ciúme. Alguma pessoa, por exemplo, sentindo ciúme, ela acha que está tudo certo e não tem problema e faz parte do relacionamento, faz parte do amor. Enquanto outra pessoa sentindo o mesmo iria se sentir estranho, né? Iria falar, alguma coisa está errada comigo, eu preciso de ajuda de algum profissional, não estou me sentindo bem com esse comportamento, com esse sentimento. Então, com certeza tem uma variação grande interindividual, né? Como a gente falou que tem também variação entre culturas, daí também tem uma grande variação entre os indivíduos dentro de uma sociedade. Né? Então, essa visão mais evolutiva, falando sobre alguma função mais geral de ciúme, não significa de que todo mundo deve agir de alguma forma, tá bom? A gente está respeitando ou entendendo essas diferenças individuais, e isso é também muito importante, porque quando a gente fala sobre uma função,
evolutiva de algum comportamento ou emoção, por exemplo, ela não age em todo mundo da mesma forma. Sim. Depende muito da condição, né? Por exemplo, uma pessoa não tem relacionamento, ela está solteira. Daí, provavelmente não vai sentir muito ciúme, né? E até vai falar, eu não sou ciumenta, entendeu? Eu nunca vou sentir ciúme. Depois, talvez, depois de ter alguma experiência com algum relacionamento, isso tudo pode mudar, né? A pessoa, na verdade, né? Então, tem, na verdade, essas diferenças ainda intra-individuais, né? Ou seja, a mesma pessoa em uma parte da vida, por exemplo, não sente ciúme nenhum, enquanto em outro período da vida, outras condições, ela vai sim sentir ciúme. Né? Então, depende muito em qual fase da vida a gente está, quem a gente é, né? Em geral, quem é o nosso parceiro também, porque a gente está sentindo ciúme como um parceiro e como outro parceiro não, por exemplo. Né? E também quem é o rival. Às vezes a gente não vai sentir ciúme nenhum com a presença de alguma outra pessoa, enquanto quando entra outra pessoa, daí tudo muda. Sim. Né? Então a gente tem essa capacidade de desenvolver ciúme, sim, mas em algumas condições o ciúme pode ser basicamente zero, enquanto em outras condições a gente pode sentir muito ciúme. E também cada um tem um baseline, né? Tem uma base. Sim. Ou seja, uma pessoa realmente pode ter um pouco mais propensidade para ser ciumenta, enquanto outra pessoa vai ter menor capacidade, né? Ou menor tendência de ser ciumenta. E Arca, falando um pouquinho dessas características que você começou a pincelar, numa determinada circunstância, pode ser que vários fatores, né, contribuam para que haja um ciúme naquela relação, né? Que já se estuda? Existe algum desses fatores que foram um pouco mais estudados e aí a gente consegue saber um pouco mais? Quando acontece isso, em geral, as pessoas têm mais ciúme, mulheres e homens, talvez, alguma diferenciação por qualquer motivo, né? Existe alguma coisa que a gente tem, uma diquinha, assim, para começar a entender um pouco mais quando é mais fácil dele acontecer, né? Tem várias até diferenciações de tipos de ciúmes diferentes, né? E parece que um dos resultados bastante robustos, ou seja, repetidos em diferentes estudos, é de que tem uma diferença de gênero, né? Que parece que as mulheres tendem a ser mais ciumentas de forma mais emocional, ou seja, quando elas imaginam o parceiro ou a parceira, no final, andando ou caminhando com alguma outra pessoa, de forma romântica, tendo um jantar, olhando um para o outro, daqueles olhares profundos, falando, né, eu te amo, por exemplo, para outra pessoa. Daí isso, com certeza, aumenta algum tipo de estresse, né, de angústia. E enquanto parece que os homens também, né, claro, não se sentem muito bem com esse tipo de cenário, mas quando a gente apresenta um outro cenário de que a parceira, ou no final o parceiro dos homens, poderia ter uma relação sexual como uma pessoa, né, ter várias posições sexuais e realmente gostar da relação sexual com uma outra pessoa, daí parece que os homens, em média, respondem com maior angústia nessa situação do que naquela outra mais romântica, incomoda né, do que mais. as mulheres. E parece que incomoda mais. São vários estudos, né, usando várias metodologias, autorrelatos, mas também medindo, por exemplo, as reações fisiológicas, por exemplo, mostrando basicamente a mesma coisa, né? De que, em média, isso é importante, né? Esses são resultados quantitativos. Em média, os homens tendem a ter esse ciúme mais sexual do que emocional, enquanto as mulheres tendem a ser mais ciumentas emocionalmente do que sexualmente. E também tem outro fator, que é orientação sexual. Parece que quem sente, na verdade, esse ciúme mais sexual, né, desse cenário mais sexual que o parceiro ou parceira iria fazer
relações sexuais acaloradas com outra pessoa, daí são especificamente homens heterossexuais que não gostam dessa situação. Né? Os homens homossexuais e bissexuais parecem, na verdade, também ter ciúme mais emocional. Né? Então, parece que, na verdade, são especificamente homens hétero que têm esse problema mais sexual, né? Das parceiras, né? Nesse sentido, realmente, das parceiras, porque são homens heterossexuais. A gente até, né, tem um estudo grande, por exemplo, dos Estados Unidos, de mais que 60 mil participantes, mostrando exatamente isso, né, de que realmente os homens hétero relatam maior ciúme sexual do que emocional, enquanto todo o resto, né, as mulheres de todas as orientações sexuais e os homens de orientações não heterossexuais relatam maior ciúme emocional. E a gente replicou o mesmo estudo, na verdade, o mesmo resultado aqui no Brasil. E aí tem alguma hipótese... Porque as questões culturais são muito movediças, sempre mais difíceis, né, da gente avaliar. Mas existe alguma hipótese que não caia tanto nessa coisa difícil e que possa dar também uma explicaçãozinha de por quê? Então, com certeza. Tem, na verdade, várias hipóteses, mas parece que a mais válida é a mais biológica, vamos dizer, porque basicamente só os homens heterossexuais têm a incerteza de paternidade, né? Ou seja, eles, na verdade, não sabem se o filhote vai ser realmente deles, biologicamente. Eles nunca sabem, né? Porque eles não têm a gestação interna. E os homens homossexuais, na verdade, não têm muito esse problema, né? O parceiro deles é um homem, então eles não têm, na verdade, esse problema reprodutivo. E mulheres hétero também não. E mulheres hetero também não, exatamente. E enquanto os homens bissexuais, a gente, na verdade, focou em um dos estudos quando os homens bissexuais estão respondendo sobre parceiras mulheres e sobre parceiros homens. E parece que quando eles estão respondendo sobre parceiras mulheres, eles são semelhantes na resposta como os homens heterossexuais. Sim, é um bom indício. Ou seja, então, realmente... Exatamente, parece que realmente quando tem algum tipo de risco reprodutivo, daí o ciúme sexual nos homens aumenta, né? Enquanto nas mulheres ou no resto da população, que não tem esse problema de incerteza de paternidade, né? De investir em um filhote que não é biologicamente deles, eles estão mais focados na manutenção do relacionamento per se, nos investimentos, por exemplo, do parceiro. Esses investimentos podem ser de tempo, de energia, de investimentos parentais mesmo, podem ser investimentos financeiros também, no final, de recursos, né? E simplesmente para manter o relacionamento valioso. Claro que tem outras possibilidades, né? Algumas pessoas estão sugerindo que, por exemplo, de que os homens, especialmente homens heterossexuais, estão socializados ao longo da vida para ser, na verdade, mais ciumentos sexualmente, enquanto as mulheres não, né? Para elas, na verdade, aceitarem mais as infidelidades sexuais do parceiro, o que também pode, com certeza, fazer parte de toda essa explicação, né? Às vezes a gente tem algum mecanismo evoluído, mas ele pode ainda ser exagerado ou incorporado dentro das regras sociais e culturais. Sim. Então, na verdade, elas podem ir junto. Sim. E, às vezes, claro, os fatores sociais e culturais, eles podem até exagerar esse comportamento. Eles realmente podem incluir isso nas regras e até fazer essas prescrições culturais. Ou seja, falar o que eu falei que a gente nunca fala, né? Ou seja, homens podem, mulheres não podem, né? Por exemplo. Então, isso a evolução não fala, a evolução não tem valores, né, valores ou essas prescrições morais e culturais. Isso a gente que inventou ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e em algumas culturas incorporamos simplesmente dentro das nossas regras sociais, né? O que se pode, o que não se pode. Sim. Né? Sim. Mas, de novo, né, esses mecanismos que a gente está comentando, mais biológicos, mais evolutivos, eles não estão prescrevendo nada. Sim. Sendo
o ciúme, assim, digamos, vamos tomar então que ele tem essa primeira função, né, que a gente comentou. Mas também existem vários tipos de ciúme, né? Você já falou em outras entrevistas, crianças podem ter ciúmes e não são muito relacionados, na verdade, a essa parte do risco, né, de perder o parceiro, né, ou uma parceira interessante. Existe alguma ligação entre esses tipos de ciúmes? Uma pessoa, se ela tem um determinado ciúme, ela tem mais uma tendência a ter outros tipos ou nada a ver? Isso é, na verdade, uma pergunta muito boa. Eu realmente não conheço pesquisas que iriam ligar ou associar esse ciúme infantil com ciúme adulto. Uhum. Eu pessoalmente acho de que provavelmente tem alguma associação, porque esse ciúme romântico que a gente sente durante a vida adulta, ou né, durante a adolescência e vida adulta, quando a gente começa a formar os relacionamentos, ela provavelmente tem algumas raízes. Né? E claro que quando a gente olha para as crianças, a gente sabe, a gente vê, e tem muitos estudos, na verdade, sobre ciúme infantil, né? Especialmente entre irmãos. Claro que esse ciúme não é romântico ou sexual, né? Mas a base é igual. O rival é, por exemplo, o irmão, né? E o objeto, o relacionamento valioso é, por exemplo, com a mãe, né? Ou com o cuidador, pode ser com o pai. E de repente alguém entra dentro desse relacionamento tão valioso, tão importante até para a sobrevivência da criança, como por exemplo um irmão, né? Que está também recebendo afeto do cuidador. E daí cria problema, certo? É realmente problemático, né? E as crianças vão querer assegurar também toda a atenção para elas mesmas, não para o irmão ou irmã. Sim. E eu sei muito bem sobre o que eu estou falando, porque tenho 2 crianças pequenas. Mas tem vários estudos realmente mostrando esse tipo de comportamento de ciúme em crianças. Sim. Parece que as crianças, na verdade, elas desenvolvem esse tipo de comportamento muito cedo, né? Realmente já como bebês pequenos começam a assegurar a atenção dos cuidadores. Então é alguma coisa bastante básica para os humanos, né, em geral. O ciúme ele é bastante complexo, ele não é uma emoção, né? Algumas pessoas, na verdade, alguns autores acham que é, na verdade, uma emoção. Mas quando a gente pensa sobre isso, né, o que vocês sentiram durante esse estado de ciúme? Pensem sobre isso, sobre a própria experiência. Ou imaginem, por exemplo, né, que vocês têm algum parceiro ou parceira aí, essa pessoa tem alguma relação com outra pessoa, não consensual, né? Isso é importante, não consensual. E agora, o que vocês estão sentindo? Provavelmente vários tipos de emoções. Algumas pessoas vão me falar, eu estou sentindo raiva, né? Outras pessoas vão me falar que estão sentindo tristeza, por exemplo. Outras vão me falar que sentem humilhação, por exemplo, ou até vergonha, entendeu? Que é alguma coisa muito estranha. Então, na verdade, são vários tipos de emoções que o ciúme pode gerar. Então, o ciúme per se provavelmente não é uma emoção específica, é algum estado mais geral afetivo, que pode ser até positivo ou negativo, dependendo da situação, e pode gerar vários tipos de emoções. E também vários tipos de comportamentos, né? Então, a criança ciumenta, ela pode ou gritar e chorar e abraçar a mãe, mas ela também pode ficar quieta, sentada no canto e não falar nada, de repente, né? E ficar triste. Então, né, tem várias reações a ciúme, várias emoções que a gente pode sentir, e isso também pode ter várias funções, certo? Mas também tem o outro lado. Tem pessoas que não sentem ciúme ou sentem pouquinho ciúme e conseguem lidar com isso. Isso é interessante, isso é a parte interessante, né? A gente está estudando, por exemplo, relacionamentos consensualmente não monogâmicos, né? Então, esses são relacionamentos de longo prazo, mas os dois parceiros consentem de que o outro parceiro, na verdade, pode ter relações sexuais ou emocionais com a outra pessoa. E então, isso não significa de que as pessoas não sentem ciúme nenhum, né? Quando vão falar, sim, você pode ter relações sexuais com qualquer outra pessoa, não tem problema. Mas consegue controlar ou lidar com esse estado afetivo muito melhor do que pessoas muito ciumentas, né? Então, na verdade, é muito importante entender os dois lados, certo? E ver como
as pessoas com relacionamentos abertos, por exemplo, conseguem lidar com isso, né? Quais os mecanismos psicológicos, né, que as pessoas estão aplicando ao relacionamento para ser satisfatório e para não ter esse problema de ciúme exagerado, né? Para ter, na verdade, algum tipo de confiança Sim. em parceiro. Em geral, nesse tipo de relacionamento, tende a ser menor o ciúme que existe ali. Sim, bastante menor. Tem vários estudos, inclusive o nosso, que mostra que realmente pessoas que têm esses relacionamentos abertos ou relacionamentos poliamorosos ou fazem swinging, por exemplo, elas realmente sentem significativamente menos ciúme do que pessoas em relacionamentos monogâmicos ou pessoas solteiras, né? Porque elas também estão imaginando ter parceiro e já estão basicamente ciumentas, né? E, Arika, seguindo, a gente falou no começo, né, que a gente não ia falar tanto sobre como controlar, como tratar, não é esse nosso objetivo, né? Mas também, como a gente já falou, entender, né, o porquê, as raízes, sempre já ajuda um pouquinho nessa direção, né? Quando eu entendo algum tipo de comportamento, assim, que a gente tem muito, é muito comum na sociedade, e a gente entende pelo menos uma raiz evolutiva, eu sempre fico pensando no quão difícil é controlá-lo. Por exemplo, sei lá, por que é tão difícil perder peso? Aí você vai e entende as razões e tal, mas aquilo continua sendo muito difícil. É muito difícil fazer exercício, ter ânimo para perder peso. Quanto mais obesidade, pior, mais difícil, enfim. Na sua percepção, trabalhando tanto com ciúme, o ciúme é uma coisa, um traço ali evolutivo difícil de ser controlado com a racionalidade, o conhecimento que a gente tem hoje? Se compara a alguma coisa, difícil perder peso, que dificuldade é eu acordar e ir correr por nada contra o que o meu corpo quer fazer, sabe? Que difícil. Você acha que o ciúme entra um pouco nessa? É um pouquinho mais fácil? Tem uma esperança um pouco melhor para isso? Cara, o que você acha? É fácil. Não me parece. Eu vou responder com a pergunta, né? Mas olha, tem realmente essas diferenças individuais. Quando você fala sobre exercícios, por exemplo, algumas pessoas acordam animadas para correr, amam de correr e fazer exercício, entendeu? Enquanto outras nunca vão fazer isso se realmente alguém não arrastar, não forçar elas, entendeu? Então, tem essas diferenças muito grandes individuais. No ciúme também, né? As pessoas realmente, às vezes, só imaginando o parceiro ter alguma conversa com uma pessoa atraente, por exemplo, a pessoa ficaria louca já com esse tipo de ideia. Enquanto a outra vai ficar, na verdade, contente e feliz quando o parceiro ou parceira vai fazer relação sexual com outra pessoa, entendeu? Então, realmente tem grandes diferenças. Mas o que a gente sabe sobre ciúme, realmente não é possível controlar de forma consciente, assim, tipo, acordar e falar, olha, hoje eu não vou ser ciumento, né? Isso é quase impossível. É que nem como exercício físico, é um trabalho duro, é um treinamento e também é alguma coisa, na verdade, pouco estudada. A gente ainda não sabe exatamente como dá para mudar, por exemplo, o ciúme, né? A gente já sabe bastante sobre exercício físico, né? Já tem muitos estudos longitudinais, ou seja, que observam as mesmas pessoas por maior tempo. Mas sobre ciúme, a gente ainda sabe muito pouco. A gente não sabe, na verdade, como eu falei, sobre esses relacionamentos abertos, né? Ou não monogâmicos. A gente, na verdade, não sabe se as pessoas sempre eram pouco ciumentas ou se elas se acostumaram ao longo do tempo, entendeu? Abriram o relacionamento, né? Falaram, tá bom, agora a gente vai poder fazer relações sexuais com outras pessoas. E agora, a pessoa talvez ficou também bastante ciumenta e aos poucos começou -se a habituar, a acostumar com essa situação e começou a aprender a lidar com essa situação, né? Então, pode ser que, na verdade, o ciúme também foi alto
no começo e foi caindo ao longo do tempo. Mas isso é que a gente não sabe. Sim, é um tema Então, novo até entre as pessoas, imagina na universidade, né, para ter estudo sobre isso, né? exatamente, né? Não é fácil. E especialmente quando a gente está falando sobre as raízes evolutivas ou funções, né? Isso não significa de que o comportamento é completamente rígido e não dá para Sim. fazer nada. É assim, né? Eu evoluí assim, né? Ao longo de milênios. E aí é assim, eu não consigo mudar. Não, não é assim como o nosso comportamento funciona, tá bom? O que evoluiu é alguma tendência, alguma propensão, mas o que desenvolve durante a nossa vida, durante a nossa ontogênese, já depende de muitos outros fatores. E o que a gente faz com tudo isso já é a nossa coisa, entendeu? A nossa escolha, às vezes. Então, é muito bom tirar esses temas de tabus e realmente abrir o debate sobre isso, entendeu? Quando a gente vai saber mais sobre infidelidade, sobre ciúme, mesmo que pode ser negativo, né? Ou pode despertar umas emoções negativas, é bom começar a pensar sobre isso, até para melhorar, por exemplo, os nossos relacionamentos no futuro, né? Pode ser que pessoas tiveram algum trauma, por exemplo, que você mencionou, do relacionamento anterior. Mas isso não significa que vai ser sempre assim, entendeu? Que todos os relacionamentos vão ser iguais. Sim. E de que o seu comportamento vai ser igual no próximo relacionamento, né? E tentar meio que trabalhar com essa questão e comunicar como parceiro. A gente está agora fazendo uma pesquisa grande, internacional, intercultural, sobre esses mecanismos de cooperação e comunicação dentro de relacionamentos monogâmicos e consensualmente não monogâmicos. E parece que a comunicação, na verdade, entre os parceiros é algo que diferencia esses dois tipos de relacionamentos, né? Parece que as pessoas que têm relacionamentos não monogâmicos, né, ou abertos sexualmente ou emocionalmente, eles comunicam muito melhor e de forma aberta como parceiro. Então, pode ser que isso poderia ser parte, né, do problema, das nossas regras ou do condicionamento cultural. Não falar, é melhor não falar sobre isso. Não se fala sobre infidelidade, não se fala sobre ciúme. Isso é algo negativo, isso é ruim. E a gente deveria, nem pensar sobre isso. Mas parece que, na verdade, é o contrário, né? Que o que a gente está mostrando em várias outras pesquisas, de que a comunicação, na verdade, não é ruim, né? E quando a gente vai até comunicar ao nosso parceiro, olha, eu achei que aquela situação que você falou, como aquela moça ou aquele moço, eu não gostei. Então é bom, na verdade, falar e comunicar como parceiro. Eu sei que parece fácil, mas não é, né? Não Não, é. São sentimentos bastante íntimos e bastante profundos e às vezes a gente fica quieto, Sim. né? A gente não quer falar sobre isso como nosso parceiro. O que ele fez, eu nem vou falar. Ele tem que perceber sozinho ou sozinha. Mas ele nunca vai perceber, né? Não, não é assim. A pessoa não consegue ler a nossa mente. Então é bom, na verdade, mostrar a nossa, né, angústia, ou raiva, ou tristeza e comunicar como parceiro. E se o relacionamento for bom, daí os dois parceiros vão querer, na verdade, trabalhar nessa questão, certo? A impressão que dá é que um relacionamento monogâmico como é uma coisa mais tradicional, mais conhecida, a gente está há muito tempo crescendo com esse modelo, é meio, todo mundo sabe as regras, então ninguém fala muito sobre isso. Esses outros relacionamentos, como são muito novos, né, mesmo para as pessoas envolvidas, meio ninguém sabe direito como funciona, então fala-se mais sobre, né, os acordos são mais claros, tem que conversar mais. E na verdade não é verdade que o tradicional tem tudo estabelecido, né, as pessoas são tão diferentes, mesmo num relacionamento tradicional que seja, né, e que tem que falar exatamente. sobre, né? Quando você pensa sobre isso, olha, a monogamia é um relacionamento bastante frequente em várias culturas, né? Assim, monogamia, né? Mais ou menos também.
No papel, monogâmico no papel. Entendeu? Eu tô falando sobre os monogâmicos e os não monogâmicos, mas na verdade eu falei sobre os consensualmente não monogâmicos, né? O fato que muitas pessoas dentro de relacionamentos monogâmicos fazem, né, algum relacionamento ou sexual ou emocional com outras pessoas extra-par, mas nesse sentido a gente fala sobre infidelidade, né? Porque não é consensual como parceiro. Então, também é mais ou menos monogamia, né? Sim. Claro que as pessoas não sabem como os relacionamentos funcionam, porque a maioria de pessoas divorcia hoje em dia. Maioria dos relacionamentos vão se dissolver, vão desaparecer e vão se separar, né? Então, se a gente realmente tivesse alguma ideia de como os relacionamentos, mesmo monogâmicos, funcionam, provavelmente elas iriam ser um pouco mais satisfatórias, né, e duradouras. Então, Sim. realmente, só recentemente a gente está começando a estudar os relacionamentos românticos de todos os tipos, né, de mais ou menos monogâmicos, né. Então, a gente também precisa, às vezes é bom sair da nossa bolha e começar a ver, né, as diferenças interculturais. Isso foi que me fascinou e por isso eu comecei a estudar a antropologia, porque eu quis entender e estudar os outros povos, outras culturas que eu não conheço. A gente realmente, às vezes, cria algumas regrinhas dentro de uma sociedade específica e acha que isso é universal, mas não é, entendeu? E às vezes a gente até fica chocado, né? Tipo, pensando como pode, né? Que em outras, nossa, que ridículo, o que as pessoas fazem em outras sociedades, mas tenta olhar de forma mais neutra, sem avaliar, sem julgar, entendeu? Tá dando certo. Então, várias vezes tá dando certo. Exatamente. Tá dando mais certo até do que dentro da nossa sociedade, entendeu? Quando a gente olha para a filogenia, por exemplo, para os nossos ancestrais não humanos mais próximos, né? Que seriam, por exemplo, os chimpanzés, né? Os bonobos, que são promíscuos. Eles não são monogâmicos, eles são promíscuos. Eles não criam, na verdade, nenhum relacionamento de longo prazo. Às vezes, eles podem fazer um relacionamento de curto prazo, por algumas semanas, por exemplo, né? Entre uma fêmea e um macho, às vezes entre duas fêmeas, especialmente no caso de bonobos, mas raramente eles vão manter esse relacionamento por muito tempo, entendeu? Eles, na verdade, fazem relações sexuais com todo mundo, com a maioria dos indivíduos dentro do grupo, né? Então é muito diferente, assim, muito diferente da nossa sociedade moderna que acha que monogamia é a melhor forma de relacionamento. Assim, a gente já sabe, né, dessa taxa de divórcios que não é, tá bom? Pessoas que trabalham com ciúme, com relacionamentos, estão, na verdade, tentando até ver uma propensão individual de cada pessoa para algum tipo de relacionamento. Então, se uma pessoa que tem bastante tendência de ter sexo casual, de ter bastante parceiros, uma diversidade de parceiros, se ela entrasse em um relacionamento fechado monogâmico, ela provavelmente não vai dar conta, entendeu? Claro. Então, enquanto o contrário, né, também, pessoa que realmente só quer não ter essa tendência de ter sexo com pessoas desconhecidas, quer ter primeiro relacionamento, depois sexualidade, daí ela iria sofrer como uma pessoa não monogâmica, certo? Sim. Então, é muito importante, na verdade, falar até sobre esses arranjos antes de formar o relacionamento com outra pessoa. Sim. Né? E a gente, como você falou, a gente não fala sobre isso. A gente não fala, olha, eu sou ciumenta, eu sou monogâmica, eu só quero ter relacionamento com você. Se você tiver relação com outra pessoa, eu vou te matar. Então, tudo bem, então talvez melhor nem fazer, né, relacionamento. Ou a outra pessoa fala, perfeito, para mim é a mesma coisa, então, entendeu? E iria, na verdade, prevenir um monte de conflitos e problemas dentro do relacionamento, porque parece que o ciúme, ele é um dos fatores um dos fatores primários que, na verdade, destrói os relacionamentos. E voltando até para o que a gente estava falando da coisa de
proteger o relacionamento e ter uma coisa realmente a ver com essa raiz evolutiva. Uma vez eu estava escrevendo uma matéria sobre queimaduras, e aí eu não lembro de que área que a pessoa ela falou, quando se fala em queimaduras por agressão, é um método, ela falou, é um método muito usado por mulheres, né, contra o seu parceiro, e muitas vezes são queimaduras direcionadas ao genital. Então você vê uma ligação mais clara, você fala, puta, realmente tem alguma coisa a ver. Nesse caso pode ser até um estado alterado, né, de raiva e tal, mas mesmo assim a pessoa joga numa coisa que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Yarka, para fechar a nossa conversa, aí você, né, vê da forma que você se sentir à vontade para responder, claro, né? Sem se expor, né? Ou até o ponto que você ache isso adequado, né? Mas como você, assim, estudar o ciúme mudou você, a forma que você enxerga isso na sua vida, né? Você era uma pessoa que diminuiu, você conseguiu controlar mais só por essa ser sua área de estudos especificamente? Mudou de alguma forma? Eu acho que com certeza mudou o meu olhar, entendeu? A minha perspectiva sobre ciúme, sobre relacionamentos, com certeza percebi que é bem melhor se controlar de alguma forma, controlar em respeito com o comportamento e os sentimentos do parceiro, né? Então, como eu falei, né? Se eu souber, né, os sentimentos do meu parceiro e a gente comunica sobre isso, daí eu vou né, saber como me controlar e como não me controlar, quais vão ser as regras. Né? Ou então, se não consegue controlar, sei lá, aí então não vai dar pra gente se relacionar, alguma coisa assim, né? Exatamente, seria difícil, né? As pessoas vão falar, né, às vezes, de que, então se eu precisar, né, me controlar, daí o relacionamento é ruim, porque eu não posso fazer o que eu quero. Mas, quando você pensa sobre isso, a gente precisa se controlar em quase todo momento, né, dentro da sociedade. A gente precisa controlar o que a gente está comendo, por exemplo, senão a gente não vai ficar muito saudável, né? A gente também precisa controlar, por exemplo, sei lá, nosso sono. A gente tem que, às vezes, acordar mais cedo do que a gente quiser para ir para o trabalho ou para fazer alguns compromissos. Então, logicamente, dentro de um relacionamento, que é uma coisa complexa, porque é entre duas ou até mais pessoas, daí a gente precisa entender, né, quais os nossos sentimentos e da outra pessoa, senão a gente não vai ficar muito satisfeito. Né? Então, e com certeza dá para trabalhar com esses sentimentos. Né? Eu, por exemplo, eu fiquei muito contente de ver pesquisas em diferentes culturas. Por exemplo, uma colega foi fazer pesquisa em Namíbia, em um povo de Himba, né, que são pessoas tradicionais ainda, né, não estão muito ocidentalizadas. E essas pessoas, na verdade, elas têm relacionamentos de longo prazo, né, entre si, e os dois pais cuidam dos filhos, mas ao mesmo tempo todo mundo basicamente tem relações extra-par. E todo mundo sabe sobre isso. É alguma coisa aberta. Eles fazem os relacionamentos sexuais, então, com outras pessoas, e até falam sobre o parceiro. Então, eu estou feliz que o meu parceiro ou parceira é atraente para outras pessoas. Se outras pessoas não teriam interesse sexual em meu parceiro ou parceira, daí, na verdade, seria ruim, né? Porque isso significaria que o meu parceiro ou parceira não tem um valor, né, de parceiro muito alto. Então, eles até ficam, na verdade, contentes quando tem algum tipo de interesse sexual no parceiro, né? Quando eu vou ver, por exemplo, que alguém está até interessado em meu parceiro, eu, na verdade, estou pensando, realmente até pode ter um lado positivo, entendeu? É de falar, é mais um possível ciúme por um lado positivo. Meu parceiro é desejado, né, por outras pessoas. Exato, né? Exatamente. Tem valor nos olhos de outras pessoas, não é um loser, entendeu? Sim. Yarka, muito obrigado pela sua conversa, acho que ajudou muito, é a primeira vez que a gente fala sobre ciúme no programa e acho que para começar foi ótimo, né, justamente para saber essas raízes, né, avançar um pouco para onde, né, o quanto a cultura pesa. Brigadíssimo, parabéns pela sua linha de pesquisa, né, acho demais, assim, muito necessária para todo mundo viver melhor. Brigadão. Muito obrigada, eu.
Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Reforçar que o nosso Instagram agora está sendo alimentado regularmente, né? Com a nossa equipe aqui ajudando. Tem funcionado, as pessoas têm mandado mais mensagens, mencionado nos stories, então convido vocês a compartilharem e divulgarem nosso podcast. E agora a gente tem até mais pessoas justamente para agradecer, né, de tanto que está funcionando. Tem aqui uns antigos que eu acabei não falando, mas a Jan Cavalcante e o Yuri Pinho Costa divulgaram nos stories deles aquela listinha que o Spotify faz ainda no final do ano. E a gente tá lá entre os podcasts mais ouvidos deles, né? Putz, isso pra gente é demais. A gente tem tanta coisa pra ouvir, né? Aparecer numa lista dessa pra gente é muito gratificante. A Nayara Ramos mencionou que o episódio preferido dela é o da ciclotimia. Eu gosto muito também e a gente quer chamar o Dr. Diego Tavares de novo, porque ele é demais, né? Quem não ouviu esse episódio vai lá ouvir, que vai adorar o jeito que ele fala, o jeito que ele explica, e a gente quer chamar ele de novo para falar sobre outros assuntos. A Prospera Desenvolvimento indicou o nosso podcast no Janeiro Branco, né? Que é um mês de atenção à saúde mental, né? Igual tem Outubro Rosa, Novembro Azul. Fizeram o Janeiro Branco da saúde mental e aí a Prospera Desenvolvimento indicou a gente. Assim como a Cadidia Fonseca, psicóloga, que também indicou o nosso podcast. A Karine entrou em contato com a gente para perguntar sobre os aplicativos que monitoram o estado de pessoas que têm transtorno bipolar. A gente respondeu para ela conseguiu encontrar os aplicativos. Novamente, né, aproveito para indicar quem não ouviu, é o nosso segundo episódio, bastante importante, um panorama muito geral sobre o transtorno bipolar. A Tatiane Almeida indicou pauta, está aqui na nossa lista, Tatiane, até falei, né, com você lá. Estamos tentando fazer, já mandei alguns convites, mas por enquanto, né, essa às vezes é a parte mais difícil do podcast, conseguir entrevistado. A Consciência dos Afetos indicou a gente, né, e falou: sempre bom ver a saúde mental sendo abordada com a importância e sensibilidade necessárias. Brigadão, viu? A Consciência dos Afetos, né, psicóloga, vale a pena conferir também os conteúdos que ela coloca lá. Queria avisar vocês, acabei não avisando, né? Eu participei de um evento chamado Podosfera Nipo-Brasileira, que reuniu podcasters que, né, tem alguma ascendência japonesa, né? E aí eu falei lá um pouco sobre como elaborar pautas, né? Agradecer muito ao Carlinhos, que foi quem fez a entrevista e fez o convite, né? Pela condução e pelo carinho todo, por, sei lá, né, reconhecer, gostar do jeito que eu faço pauta, né, particularmente, e achar que valia a pena me chamar. Quem quiser tá lá no YouTube, né, da Podosfera Nipo-Brasileira. A Dirce Sayuri disse que tá adorando, né, os temas que a gente tem feito, e ela disse que baixou o Orelo, que é um aplicativo que eu falei há um tempinho, né, quem puder ouvir por ele, a gente ganha ali centavos, né, por audição, mas sempre ajuda, já que a gente não ganha dinheiro nenhum, né, com o episódio. A Ana Portugal elogiou o nosso episódio sobre luto do divórcio, também recomendo que vocês vejam, com a Mariana Clark, nossa amiga aqui. E a Viviane Viana elogiou muito o nosso podcast, daquele jeito que eu fico até sem graça, né? Mal consigo responder. Falou que ela borda, né? E que isso ajuda muito, né, na saúde mental dela. A gente espera que ela talvez borde ouvindo a gente e isso ajude ainda mais, né? Como, né, vocês viram, nosso episódio aqui teve a Karine Klaus, né, uma pauta enviada pela Karine Klaus. Então, quem aí quiser mandar mais sugestões de assuntos que vocês queiram ouvir e também críticas, né, a gente recebe muito elogio, mas quem tiver alguma crítica, coisas erradas que a gente possa falar, talvez, né, alguma coisa um pouco distorcida, fiquem à vontade também para corrigir a gente. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo, tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Silmar Elis e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no seu agregador de podcasts, porque é muito importante, né, para que a gente aumente a nossa rede de apoio, e pedir para seguir também no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo e para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.